Muito bom dia, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário da Ecomex. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da Ecomex, D2P. E hoje nós vamos tratar de um tema super interessante, importante, que é pauta, pelo menos deveria ser pauta em muitas empresas, em todas as empresas multinacionais de capital aberto. Trago aqui informações fresquinhas sobre o tema. Nós vamos aguardar alguns minutinhos para que as pessoas consigam terminar seus últimos calls, se juntem a nós. Sejam muito bem-vindos, peguem suas águas. Como eu costumo dizer, peguem suas pipocas. Nós vamos dar início em 2 minutos, completar 3 minutos de espera aqui. A gente já começa. Tem bastante coisa para a gente falar e mostrar na prática. Eu vou ter um convidado, um ilustre convidado hoje, eu já vou apresentar, e que vai poder navegar na nossa solução e mostrar para vocês na prática como esse tema da pegada de carbono e redução de custo pode ser observado na prática ou implementado na prática pelas companhias. Então, se você é uma empresa que tem capital aberto, saiba que você tem aí alguns próximos anos de uma lição de casa intensa para poder prestar contas sobre o ESG. E se você ainda não está na obrigatoriedade, é uma boa prática seguir as mesmas regras para quando já estiverem preparados, né? Então, mais alguns minutinhos, mais um minutinho, a gente já começa aqui o nosso webinário. Sejam bem-vindos. Para quem se juntou agora, eu sou André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da Ecomex, também da D2P. Vou falar um pouquinho da D2P já. Mais alguns segundos e a gente já começa. Espero que todos vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam, muita gente se juntando a nós, de várias regiões do país, várias companhias. Sejam todos muito bem-vindos. E boa, vamos começar então o nosso webinário. Então, para aqueles que se juntaram neste segundo, eu sou André Barros, um dos cofundadores e atual CEO da Ecomex, também da D2P. Nós vamos falar de um tema muito relevante, muito importante, dois temas que eu acho que convergem, né? Que se encontram. O título do nosso webinário, Como Reduzir Custos e Pegada de Carbono na Logística Internacional. Acho que tem tudo a ver e é um tema que está bastante em pauta, principalmente o ESG, né? Comigo eu tenho Túlio Pereira. Túlio é um dos cofundadores e atual head de produtos de inovação da D2P. A D2P é uma startup do comércio exterior, das que eu venho acompanhando de muito tempo. Foi uma das mais proeminentes, uma das mais relevantes, que teve uma trajetória desde a sua fundação até a validação de produto e entrada de mercado muito, muito relevante. E a Ecomex, no final de 2023, fez uma aquisição para entregar para seus clientes no mercado tecnologias mais inovadoras, mais frescas, entre aspas, para melhorar sempre a experiência dos nossos clientes. Então, o Túlio está aqui comigo, ele já vai participar já, eu já vou chamá-lo para poder fazer uma participação, porque o Túlio vai navegar na nossa solução e mostrar na prática como tudo isso se encaixa na operação de vocês. Tá certo? Então, Túlio, seja muito bem-vindo, muito obrigado, viu, pela tua participação e pelo tempo aqui nesse nosso webinar. Olha, um relatório do qual eu gosto muito, e quem não leu esse relatório ainda, ele é um relatório muito atualizado, ele é do segundo semestre de 2024. Anualmente, é, esse relatório é atualizado, a última versão é essa, de segundo semestre de 2024, o relatório de Future of Trade. É um relatório que pode ser baixado gratuitamente, denso, profundo, traz muitas informações sobre o comércio global, perspectiva geopolítica, perspectiva tecnológica, perspectiva ESG também. E lá ele aponta três grandes forças que vão redesenhar
o mercado, o comércio global, né, o comércio exterior. Uma adoção acelerada de tecnologias emergentes, a gente vem falando isso muito aqui na e-commerce, liderando essa bandeira de inovação. Pressões geopolíticas e descentralização, a gente está no olho desse furacão todo, a gente vem acompanhando essas pautas uma frequência diária quase, todos nós, obviamente, sofrendo esses impactos. E a transição energética e exigências de ESG. Interessante esse tema, que também impulsiona e é caracterizado como uma força de transformação do comércio global. A gente vai entender como. Agora, é importante notar que no Brasil, 95% das 100 maiores empresas que publicam os relatórios de sustentabilidade não integram plenamente as práticas de ESG. Desses 95%, só 10% de fato faz aquilo que publica, né? É o tal do greenwashing, né? Não sei se já ouviram esse termo. Greenwashing, eu falo que eu sou sustentável, mas as minhas práticas não refletem essa realidade publicada. É o tal do greenwashing, né? E lembrar aqui que o SG é a composição de 3 letras do inglês meio ambiente, social e governança, que mede se a empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada, né, no âmbito da governança, né? Olha que interessante, essa é uma informação fresquinha. Esse aqui veio de um encontro do IBEF. O IBEF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, né? Esse encontro tratou sobre riscos climáticos, compliance e finanças sustentáveis. Ele aconteceu na semana passada, né? Foi publicado pela Exame um resumo desse encontro. A gente faz parte do IBEF, patrocina esse movimento que é tão importante para nós. E ele fala isso aqui, ó, a partir de 2027, empresas com capital aberto vão ter que reportar os riscos climáticos no mesmo rigor aplicado às demonstrações financeiras tradicionais. Se for, vai ter que assinar ali o relatório de risco climático. E vão ter que assumir as mesmas responsabilidades legais sobre esse reporte, certo? Uma grande questão que era pauta anteriormente era, tá bom, nós vamos reportar, mas sobre quais padrões? E FRS S1 e S2 estabeleceu em junho de 23 padrões globais para essas divulgações. Então, a partir de 27, as empresas vão ter que usar esses padrões para reportarem os seus relatórios de riscos climáticos com muita responsabilidade, muito rigor, está debaixo da alçada do CFO fazer isso. Agora, olha o impacto desse negócio para nós. Esse gráfico é incrível porque ele vem de um outro site chamado Our World in Data. Tem a fonte ali no canto inferior esquerdo. Aconselho e estimulo a todos a navegarem por esse site, porque ele tem outras grandes estatísticas globais de vários temas interessantes e mostra de forma lúdica e gráfica as estatísticas. Então, olha que incrível, né? Ele mostra, a partir de 2005, você pode pegar a fatia de tempo que quiser. Eu peguei 2005, que o protocolo de Kyoto passou a ser exigido a partir dali, né? Ele foi adotado em 97 pelas nações, mas passou a ter força a partir de 2005. Então, 2005 para 2023, eu trago o acumulado de emissão de gás de CO2 nas várias regiões do mundo. Então, esse gráfico de 2005, ele acumula 30 bilhões de toneladas e vem aqui pela região da União Europeia, Estados Unidos, Canadá, né, Norte América excluindo os Estados Unidos, então Canadá, América do Sul, África, Índia, China, Ásia excluindo China e Índia, que tem notações dedicadas aqui, dado o volume de emissão que eles fazem, então eles estão fora da região da Ásia, por terem notoriedade na negativa, na emissão. E percebam aqui que eles colocam separadamente a aviação internacional e o embarque aéreo e embarque marítimo internacional, dado o volume que isso representa globalmente. Eles estão excluídos das suas regiões globais. Agora, vejam o seguinte, gente. A gente sai de 30 em 2005 e vai para 20, para 2023, nós vamos para quase 40
Só que o número 30, 40, nós temos que entender que são 30 bilhões de toneladas com B de bola para 40 bilhões de toneladas. Então, é um salto astronômico, né? Para vocês terem uma ideia, 40 bilhões de toneladas são 40 vezes 10 elevado à 12ª potência. São 12 zeros depois do 40. Ou seja, 40 trilhões de quilos. Então, assim, é muita emissão de gás de efeito estufa que pode prejudicar o meio ambiente. Perceba que o trânsito de aviões compõe 523 milhões de toneladas acumuladas e o trânsito de navio outros 593 milhões de toneladas. Então, assim, é muita tonelada, é muito quilo de gás de efeito estufa. Está aí o protocolo de Kyoto, está aí todas essas regulamentações que, como eu disse anteriormente, a partir de 2027 passam a vigorar no rigor da lei, né? E as empresas de capital aberto minimamente vão ter que se preparar até lá. A sustentabilidade, ela então transforma o comércio global na medida em que cresce a regulamentação e a precificação de carbono, por exemplo. A blocos econômicos, já como a União Europeia e o famoso CBAM, que é o mecanismo de ajuste de carbono, ele taxa importações com alta emissão de CO2, né? Então, isso cria uma pressão para aqueles exportadores que querem produzir fora da União Europeia e trazer os seus produtos, entre aspas, contaminados para a União Europeia. Né? Então, a União Europeia está taxando importação com alta emissão de CO2, com produtos fabricados com alta emissão de CO2. Então, a regulação e a precificação impactam o comércio global. É óbvio isso. Né? Nova dinâmica para países exportadores de commodities, ou seja, países que exportam petróleo, carvão, vão enfrentar uma queda na demanda, impactando as suas economias, mas em contrapartida, países que têm um grande potencial de energia renovável, como o Brasil, tendem a aumentar as suas exportações. Tá? Então, isso também impacta o cenário e o contexto do comércio global de forma geral. O ESG como critério obrigatório. Cada vez mais a gente vê empresas excluindo fornecedores que não atendem critérios do ESG. A partir de agora, nessa regulamentação para as empresas de capital aberto, desculpa, poderem terem que divulgar seus relatórios de risco climáticos, você tem que garantir que toda a sua cadeia está de acordo com essas melhores práticas. Então, você começa a excluir fornecedores nacionais ou internacionais que não têm uma produção ambientalmente adequada, uma produção que soma com a tua estratégia do ESG. Coloquem no chat aqui, quem puder, se vocês já têm essa prática de olhar para a tua cadeia global de abastecimento e qualificar os teus fornecedores. Veja que 90% das emissões de uma empresa vem do escopo 3. Não são 3 escopos, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3. Escopo 3 é a cadeia logística, a cadeia global de suprimentos que é ampla, né? Suprimentos comercial, né? Que é ampla, principalmente para empresas globais internacionais, certo? A regionalização do comércio global. Então, a sustentabilidade também transforma o comércio global à medida em que há um aumento da regionalização do comércio e o movimento nearshore, né? Ou seja, com o aumento das exigências ambientais, as empresas estão reduzindo dependências de longas cadeias de suprimentos globais. Então, há esse movimento, e principalmente pela questão geopolítica também, né? Essa loucura que está acontecendo aí, o movimento de nearshore e friendshore, né? Ou seja, traz para perto e traz para nações mais complacentes ou mais amigas, né? Que tem menos riscos de situações geopolíticas, né? E isso reduz a pegada de carbono. Então, percebe que é um movimento que olha para a sustentabilidade e que impacta o comércio global sobremaneira, né? E, finalmente, a sustentabilidade também impacta o comércio global na medida em que exige mais o consumo, o consumidor exige transparência e rastreabilidade das companhias, né? Acho que principalmente a geração
Z ou a geração alfa agora, né? Exigindo que as companhias comprovem a origem e o impacto ambiental de seus produtos. Então, esse movimento todo carbono zero vem transformando profundamente o nosso comércio global, certo? Para as empresas que querem ter um checklist mínimo de como devem se preparar e para o que tem que olhar, o relatório Future of Trade, ali no capítulo ESG, ele fala de alguns, eu trouxe os 5, acho que mais diretos, tópicos para você ter na sua agenda. Ou seja, ter a sustentabilidade como prioridade. Acabou o greenwashing, ou seja, não tem mais aquele negócio de faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não. Você tem que ter a divulgação, mas tem que estar condizente com a tua prática. Você vai ser auditado a partir de agora e cada vez mais, né? Então, empresas que não priorizarem vão enfrentar desvantagem competitiva no longo prazo por todo esse cenário que eu descrevi no slide anterior. Essa agenda ela tem que estar no conselho e ela tem que estar encadeada, integrada às decisões estratégicas da companhia. Cadeia de suprimentos sustentáveis, a gente falou um pouco do nearshore, friendshore, onshore, né? Então, olhar para a cadeia global de suprimentos e avaliar melhores práticas e fornecedores que estejam alinhados à sua estratégia. Planejamento preventivo, aqui um tema específico de gestão de risco climático na cadeia logística, né? Seguros especializados, avaliação regulares para garantir resiliência da cadeia e tudo mais. A participação em mercados voluntários de carbono, empresas podem compensar, isso vai ficar cada vez mais comum, né? Compensar emissões e se preparar para essas futuras regulamentações ambientais. E aqui, principalmente, investir em expertise regulatória e aqui uma palavrinha-chave, né? Dados. Bom, investir em expertise regulatória é estar alinhado com tudo que está acontecendo, ter pessoas especialistas e que acompanham o tema e que lideram isso com prioridade executiva, como eu disse ali inicialmente, está no conselho, está nas decisões estratégicas da companhia. Mas, principalmente, coletar e olhar para os dados que vocês geram nesses escopos, especificamente falando do ambiental, né? O escopo 1, escopo 2, escopo 3. Escopo 1 é aquele que você gera, os gases do efeito estufa que você gera no seu processo produtivo. Escopo 2 são os provedores de energia que te atendem no seu sistema produtivo, com quanto eles geram. O escopo 3 é o mais complexo, talvez se medir, que é onde a gente entra, ou entra o comércio exterior, e é onde a gente pode ajudar em alguns aspectos, é isso que a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho, né? Então, coletar dados, mas principalmente ter tecnologia para amparar as suas decisões e as suas análises. Esse eu acho que é o mais importante. O volume de dados que a gente gera do comércio global, de grandes empresas, um negócio complicado de se avaliar se você não tem uma tecnologia sólida, com algoritmos alinhados à sua estratégia e que apontem dados, que apontem de forma estratégica, contem histórias desses dados para vocês poderem tomar as melhores decisões. Eu vou mostrar aqui um case para não ser tão teórico, e depois desse case, vou mostrar aqui algumas telas em slides. Eu vou abrir para o Túlio entrar na solução para a gente ser prático nesse processo, tá? Para vocês poderem ver de fato como uma tecnologia emergente pode ajudar a reduzir o custo logístico e impactar diretamente a sua pegada de carbono. Como eu disse, são temas que convergem. É aqui que a gente começa a mostrar essa convergência. Então, vamos tomar um cliente, caso real, uma questão óbvia, eu tiro aqui o nome do cliente, mas que é uma grande empresa do segmento automotivo, tem um faturamento expressivo no Brasil, um faturamento muito importante globalmente, tem 5 unidades de negócio, que tem o desafio de reduzir custos logísticos associados aos seus embarques internacionais, portanto, ao comércio exterior, otimizar os seus processos supply chain e colaborar com as metas ESG. Essa empresa enfrentava um excesso de embarques fragmentados, baixa flexibilidade no uso de fornecedores, isso impactava também, além do custo, as metas de ESG.
E esse é um cenário comum, né, para grandes empresas. Você tem várias áreas fazendo compras ao mesmo tempo, a operação de comércio exterior não pode parar. É difícil você ter um tempo para respirar e é por isso que é importante o uso de tecnologia. A tecnologia vem para isso, né? Para dar tempo, para dar o tempo de volta para você, que aliás é um dos nossos propósitos, a gente vem falando muito isso, né? Liberar o seu tempo para que o seu talento possa reverberar novamente, o seu talento humano possa reverberar novamente, para que você possa ser protagonista e para que você possa entender, né, melhor o teu negócio e participar mais ativamente da construção da tua companhia e do atingimento dos seus resultados. Então, a tecnologia aqui é importante porque dá clareza para esse movimento, para esse contexto em que essa empresa se encontrava. Olha o que a gente fez aqui com o uso da nossa tecnologia, e eu vou mostrar slides estáticos, depois o Túlio vai mostrar isso na prática. Tá? Então, aqui ainda um pouco conceitual. A primeira coisa que a gente fez foi mostrar um diagnóstico logístico, né, da companhia. Então, a nossa solução mostra perspectivas logísticas do teu, nesse caso aqui, dos teus processos de importação, poderia ser processo de exportação, né? Então, slides, dashboards bastante intuitivos, que vão levar você, eu vou descer um pouco a tela aqui para o próximo slide, a entender como é que está o perfil logístico da tua operação. Né? Onde estão as concentrações de embarques, quais são as modais mais utilizadas, pouco de volume financeiro de FOB, frete, etc. Além disso, é importante avaliar a concentração geográfica dos teus embarques, também de forma muito visual. A gente mostra aqui uma tabela com mapas e bandeiras dos países onde estão concentrados os teus embarques e o volume, a volumetria que você está importando dali, tanto em peso quanto em cargas containerizadas, uma média de FOB que você importa desse local. E isso é mostrado também na forma de mapa, né? Então, esses primeiros cortes que a gente faz dos dados são importantes para você ter clareza de como está a sua operação. E por incrível que pareça, embora a indústria gere todo esse volume de dados, poucas têm clareza, de forma online, principalmente, de como está a sua operação da forma como a gente mostra. A gente consegue avaliar, avançar nessa análise e olhar, por exemplo, para cargas containerizadas, como é que está o aproveitamento de containers, com o objetivo de começar a entender a nossa eficiência logística, a gente consegue olhar detalhes desses containers e, finalmente, um algoritmo roda. E nessa tela a gente consegue mostrar para vocês uma análise de aproveitamento e um índice de consolidação. Né? Esse é um diagnóstico logístico que a gente mostra, a gente conta a história da tua companhia no aspecto logístico, nesse caso da importação, de como está a sua operação e consolida nessa tela dizendo o seguinte, olha, nesse período você teve um total de 700 embarques, mas você poderia ter feito apenas 506 se você seguisse um processo rigoroso de consolidação. Você otimizaria, ou deixaria de ter 239 embarques, ou seja, uma economia em termos percentuais de quase 53%. Depois o Túlio vai mostrar isso na prática, ele vai falar um pouco como isso reflete em ganho financeiro também. A partir do momento que um diagnóstico roda na minha base histórica, mostra todo aquele perfil logístico e me dá esta informação, e percebam, esta é uma informação real, esse é um caso real, a gente consegue agir e olhar para o futuro com outros olhos. Poxa vida, eu realizei 703 embarques, poderia ter economizado 239 embarques. Isso é custo de documentação, custo de transporte e pegada de carbono adicional. Tá certo? Esse diagnóstico consegue mostrar para vocês, inclusive, como isso está de forma regional nas suas operações globais. Eu consigo saber isso por região do mundo, por país do mundo. Né? Consigo descer em detalhes dessa análise que foi feita previamente. A partir do momento que eu sei que eu tenho literalmente dinheiro na mesa, né? Eu vou voltar um slide aqui. São 239 embarques que, com práticas de consolidação, seguindo todos os requisitos e condições e restrições que vocês têm, por mais que vocês tenham, e muitas vezes as restrições são mitos que, se não forem analisados em termos de data,
Se você não olhar o dado e as perspectivas de dados corretamente, fica aquela ideia, mas eu não posso consolidar a carga porque eu tenho muito canal vermelho. Cara, mas quantos canais vermelhos? Quando? Sob quais condições? Em que tempo? De que região? Perceba? Então, uma palavra dessa numa mesa de reunião, você pode inibir o uso de uma estratégia de consolidação por falta de dado ou por falta de dado atualizado sobre os seus processos. Então, tudo que eu mostrei até aqui foi para dar perspectivas e dar principalmente clareza e profundidade de análise em tempo real com os seus dados, para que você possa tomar a melhor decisão possível. Porque aqui tem dinheiro na mesa, concorda? 239 embarques, usando os ainda assim, usando os seus critérios de consolidação, poderiam ter sido economizados. Bom, a partir daí, entra no ar uma inteligência artificial que a gente desenvolveu, que a gente chamou de POPAI, e que é a proposição de embarque. POPAI é a inteligência artificial de uma funcionalidade que a gente chamou de Shipping Proposition. Ou seja, eu analisei os meus dados e apontei que tem coisa para resolver. Eu tenho pontos de oportunidade de melhoria. Né? Então, o Shipping Proposition passa, a partir de agora, a orquestrar os seus embarques da forma mais econômica possível. Como que ele faz isso? Ele começa a receber faturas. Esse aqui são faturas que a gente recebe. A gente vai mostrar isso na prática daqui a pouquinho. A gente recebe faturas dos teus fornecedores, seja terceiros ou intercompany. Essas faturas são recebidas através de um e-mail. Os packing lists são recebidos através de um e-mail. PDF ou digitalização dele. A gente consegue, com essa inteligência artificial, abrir esse documento, identificar que documento que é, extrair os dados, as informações desses documentos e transformar automaticamente essas informações em dados estruturados. E esses dados são automaticamente armazenados pela nossa solução, pelo Shipping Proposition, que através de novos algoritmos consegue, com base nas regras de consolidação, organizar melhor os seus embarques futuros. Ou seja, você não precisa mais de um analista tendo que ficar atento ao fato de que naquela semana 2 embarques estão saindo da mesma região geográfica, que partem do mesmo porto de origem, na mesma janela de partida do navio, sendo feito por 2 departamentos diferentes na companhia, e eles não se falam. O Shipping Proposition faz isso automaticamente. Ele consolida essas cargas e ele agrupa essas cargas da melhor forma possível, inclusive nos containers, se forem cargas containerizadas. Então, essa tela mostra ali um mapa de calor de onde está a concentração dos seus embarques futuros, dos pedidos que vocês têm, das faturas que estão saindo, da onde estão. Você clica na região, filtra as faturas da região e pede para o algoritmo processar. Ele junta tudo isso, agrupa tudo isso da melhor forma possível e mostra os detalhes para você poder analisar e gera inclusive o loading plan para você mandar para o teu agente embarcador. O agente embarcador tem o QR Code no loading plan, tudo vai mostrar isso, que ele pode ver detalhes da carga, inclusive detalhes de como o container deve ser estufado. Esse aqui é um gráfico 3D, que se você movimenta o mouse aqui, o Túlio vai mostrar, você consegue ver a melhor forma de acomodar cargas e consegue ver o melhor aproveitamento dos pequenos espaços no container. Né? Então, tudo isso é feito automaticamente pela ferramenta, que depois de organizar e orquestrar os embarques, a ferramenta encaminha você para fazer a cotação de frete. Porque hoje em dia, nesse cenário geopolítico que a gente vive, principalmente no pós-pandemia, onde os fretes internacionais ficaram voláteis demais, e a gente não recuperou isso ainda, fazer contratos anuais de frete deixou de ser competitivo em muitas ocasiões. Fazer contratos spot ou bids pontuais passou a ser mais vantajoso, dadas as oscilações. Só que para as empresas globais com as quais a gente atende, o processo de contratação de frete tem 2 características. Ele é moroso e tem que ter muita compliance, como qualquer outra compra.
né? Moroso, porque, cara, geralmente, pessoal, geralmente quem faz a compra é um comprador, né, que não é tão técnico assim para o comércio global, então precisa de insumos de outras áreas para poder fazer um processo de cotação. Aí eles param e-mails para os participantes e todo aquele rito moroso que vocês conhecem. Ao passo que essa ferramenta aqui, centralizada, com todo o compliance possível, faz já a cotação, envolve os proponentes dos fretes internacionais, inclusive com base no seu histórico de contratação, já envolve os players que você quer, pela plataforma, dispara os processos de cotação, pela plataforma, conversa com esses agentes de carga, solicita a cotação, deixa tudo organizado da forma mais viável possível, padroniza as ofertas e mostra a oferta mais vantajosa para vocês poderem fechar o processo, tudo pela plataforma, trazendo compliance, que, aliás, o compliance está conectado com a letra G do ESG, que é governança, né? Então, aqui, além de pegar o E do ambiental, a gente pega também o G de governança, a gente traz muita governança para esse processo de cotação, e, finalmente, o processo é fechado, a melhor oferta é exibida e o embarque pode transitar. Com o embarque em trânsito, a nossa plataforma consegue mostrar para vocês a evolução desse trânsito, seja o embarque marítimo ou aéreo. Quando você clica no processo, ele mostra para vocês no mapa aonde está o seu navio, onde está o teu avião, e você consegue entender se vai haver algum transbordo, se vai haver algum atraso, e esse atraso e esse transbordo é enviado para toda a nossa plataforma e vocês estão cobertos com todo o tracking em tempo real do que está acontecendo com o teu processo, né? Isso tem uma conexão com nossa solução transacional de comércio exterior, porque o embarque de importação, então, para gerar a tua do INPE, você vai ser acionado e vai entender que há um impacto. Para pagar o teu câmbio, você vai ser acionado e vai entender que também vai ter um impacto cambial, que a variação pode acontecer do dólar ou do euro, de qualquer que seja a moeda. Você vai ter um impacto no teu caixa, positivo ou negativo. Então, essa informação ela é divulgada para toda a companhia e cada um vai entender dos seus impactos e a solução consegue ajudá-los nesse monitoramento. A partir do momento que a carga chega no país, né, a gente estende essa funcionalidade e mostra e começa a acompanhar o ciclo de vida do container, né? Container para evitar pagamento de demurrage ou detention no caso da exportação. Então, todo o controle de container, com as suas datas, avisos, alertas de vencimento de primeiro período, segundo período, etc., de forma muito visual, é apresentada para vocês e vocês têm condições de evitar custos adicionais em função disso. Obviamente, se houver atrasos, a solução aponta esses atrasos para vocês poderem pagar e já se preparar para o pagamento dos valores estimados. Olha, essa solução que o Túlio vai mostrar agora na prática, ela não só reduz custo logístico, mas está totalmente conectada com as metas de ESG das companhias, né? Isso, o uso de uma solução tecnológica como essa, acaba impactando na cultura dos times, e principalmente no time de comércio exterior. Pelo simples fato de que ele tira o peso e a responsabilidade do analista, que fica preso atrás da tela do computador, tentando conectar esses pontos, a gente faz isso automaticamente e esse analista passa a ter o seu tempo para pensar melhor no seu negócio, para pensar em melhores negociações, melhores alternativas de fazer o teu negócio se desenvolver, tá? Então, o Shipping Proposition, eu passo aqui, chamo o Túlio. Túlio está aí, Túlio? Eu queria chamar o Túlio para falar um pouco. Tem mais 2 ou 3 slides aqui à frente, porque eu quero que ele mostre o impacto financeiro que essa dinâmica traz, e aí é na prática. É exatamente esse caso que eu mostrei há pouco. Nós vamos mostrar agora o lado de economia, para vocês terem a percepção de como o retorno de investimento de uma tecnologia ele é muito claro e é rápido. Túlio, está aí? Bom dia, André. Sim. Ótimo. Como eu estou aqui com os slides, antes de te passar a navegação, eu vou navegar aqui no slide, tá? E aí você Perfeito. vai me pedindo para avançar e parar na medida que você quer. Aí eu te passo o comando e você toca a apresentação das telas. Perfeito, vamos lá. Bom dia, André. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, as nossas soluções
todas elas foram desenvolvidas em cocriação com clientes. Então, todas as soluções que nós temos aqui hoje originaram-se em casos reais. E o que nós vamos compartilhar aqui, antes ainda de entrar no módulo, é um caso real que nós fizemos à época ainda manualmente, para que vocês percebam o tipo de trabalho que nós estamos aqui implantando. E outra coisa que é muito importante mencionar é que essas iniciativas relacionadas a ESG, com a abordagem que nós estamos sugerindo aqui, há uma vantagem muito grande que é a questão do retorno de investimento, porque geralmente algumas iniciativas que você tem que implantar para a redução de emissão de carbono, ela pode implicar algum investimento. Então, você tem que investir alguma coisa e só a longo prazo que você vai ter o retorno. Nesse caso aqui, nesse tipo de abordagem, não. É uma questão que você já dá um choque de gestão, você já tem um retorno mais imediato. Então, você tem duas vantagens em si, tanto o custo logístico em si, como a própria redução, né? Essa é uma questão muito importante. Você já disse e acho que vale a pena ressaltar. Vamos lá. Esse aqui, que nós vamos compartilhar agora aqui nos slides, é um caso real de um embarque que nós fizemos da Suécia. E esse embarque em si, ele tinha 123 toneladas e tinha 227 metros cúbicos. É um embarque até grande. Essa ferramenta funciona para embarques menores também. Mas essa aqui é uma questão, é um caso bem bacana, que é um caso complexo de se gerir e humanamente é muito difícil, para não dizer impossível de se fazer. Esse caso, ele tinha 10 fornecedores. Olha, o primeiro fornecedor ali, que é aquela primeira linha, ele tinha um maior volume e os outros 9 fornecedores tinham menores volumes. O que o cliente à época fazia, ele embarcava o primeiro fornecedor sozinho, porque a carga dele já era suficiente para encher diversos containers, e os demais fornecedores não eram embarcados individualmente. Ele já tinha um certo tipo de otimização, que isso é até importante de se mencionar, porque mesmo que a empresa já faça algum tipo de otimização, vale a pena rodar o algoritmo e ali de duas uma vai validar se você já está trabalhando bem mesmo, ou você pode ainda identificar mais oportunidades ainda de melhoria. Então, o que ele fazia, ele já otimizava e consolidava as cargas dos outros fornecedores que eram menores. Se você puder passar, por favor, André. No cenário anterior que ele trabalhava, ele iria embarcar tudo isso em 11 containers. Aqui nessa tabela à esquerda, a gente tem o volume total, e à direita era o load plane esperado que ele iria mandar para o agente de cargas. Isso aqui é uma outra questão muito importante, porque a época que nós estávamos lá, eu me lembro de ter questionado assim, por que que vocês fazem assim? Tem alguma instrução específica? E a resposta foi aquela resposta clássica. Sempre foi assim. Não sei porquê, mas sempre foi assim. Veio de outros analistas que não estão na companhia agora, e ela herdou essa cultura e por isso estavam trabalhando dessa maneira até então. Se você puder passar, por favor, André. Muito bem. Aquele mesmo volume, quando nós fomos analisar os exportadores, a localização geográfica, as dimensões, os pesos, nós percebemos que, em vez de usar 11 containers, nós poderíamos alocar o mesmo material, o mesmo volume, em apenas 5 containers. Então, uma redução de 6 containers. E em relação aos embarques, ele também embarcava individualmente, então eram 11 embarques, e poderia ser em 2 embarques. Na verdade, poderia ser até em um, mas por causa de uma gestão de risco, se der um canal vermelho em um, vai parar tudo, a gente fez em menos embarques, fez em 2 embarques. Agora, vamos focar o resultado financeiro que isso traz. Pode passar, André, por favor? Olha só, esse tipo de trabalho, ele reduz, evita, na verdade, que a despesa aconteça. Por quê? Dentro da D2P, nós temos até o módulo de bid que o André mencionou, que é um módulo importante, que você faz as cotações e se posiciona bem em relação ao mercado, mas quando você faz um bid, você reduz um percentual da despesa que você já vai ter. Nesse tipo de trabalho aqui, não, você de fato evita que ela exista, que ela ocorra. Por exemplo, nessa tabela aí à direita, o primeiro lane ali, o frete internacional.
no cenário anterior, teria 11 fretes de container de 20. E com o que a gente propôs, ele ficou com 5 fretes de container de 40. O frete de 40 não é o dobro do de 20, aumenta um pouco, mas não é o dobro. Então, com isso, ele evitou 6 fretes de container de 20. E a mesma coisa vai acontecendo com os demais. A capatazia seriam 11, foi 5, evitou 6. Despesas que tem como fato gerador a emissão de documentos, ele teria 11, então foram apenas 2. Então, ele evitou 9 desses jogos de despesas que são geradas pela emissão de documento. No total, armazenagem, todo o resto. No total, eram 88, foi, na verdade, 28 que está aí, e uma redução de 60 despesas. 60 despesas evitadas, elas não ocorreram por conta desse tipo de trabalho. Isso em números, né? Se puder passar, por favor. Em números percentuais por fornecedor, olha a redução que isso dá. Esse primeiro exportador aí da tabela era o maior fornecedor, o proporcional que ele tinha já era um custo logístico bom, ele tinha um custo logístico de 8%. Com o trabalho que nós fizemos, o custo caiu para 4%, uma redução de 42% do custo, uma redução muito grande, uma redução significativa. Tem um exportador aí que me chama a atenção e me marcou, que é o exportador 5. Esse era um exportador menor, mas em termos proporcionais, ele me chamava muita atenção, porque ele tinha um custo de 119%, ou seja, gastava-se com custo logístico 19% a mais em relação ao custo da mercadoria. E com a consolidação, o custo desse material caiu para 2%, só dele vir de carona no embarque com os demais exportadores bem otimizado. Então, ou seja, gastava-se mais do que a própria mercadoria e acabou saindo praticamente de graça, uma redução de 98% no custo logístico. Pode passar, por favor, André? Muito bem, esse único embarque, esse único material que nós trouxemos em 2 BLs, no total gerou, à época, R$80 mil de saving. Hoje, com o dólar de hoje, seria um número até maior, mas à época, isso foi início de 2018, esse caso real que nós estamos mostrando, ele gerou R$80 mil de saving. Bom. Ô Túlio, vale falar, eu vou passar agora o comando para você mostrar telas. Eu queria falar algumas coisas. Nesse caso real, inclusive é um caso publicado na internet, tá? Vocês podem olhar. Como a gente não, o caso publicado na internet não fala de números, então a gente desassociou o case da empresa aqui, né? Que aqui a gente está mostrando números reais, né? Mas tem um case publicado aí no mercado, autorizado por ela, mas não fala de números. Bom, foram, no primeiro ano de operação, uma economia de 7, 8 milhões de reais em uma unidade de operação, uma unidade de negócios, né, que a gente fez um teste e teve uma economia bastante importante para a sua operação. Né? Perfeito. Nós vamos mostrar agora a aplicação ao vivo. Antes, eu queria dar um recado. Quem ficar até o final dessa apresentação, inclusive da navegação que a gente vai fazer agora, vai ganhar um presente nosso aqui, um presente bastante importante. E se eu fosse vocês, eu ficaria até o final, certo? Bom, eu acho que você pode pegar o comando, Túlio, da apresentação. Você deve poder compartilhar a tela. Eu já, ótimo, já está. Já estou? Maravilha. Já. Vamos lá. Eu vou navegar aqui rapidamente. Bom, isso já é tela real, gente. É claro, um ambiente de demonstração, mas já são as telas dessas soluções todas que eu mostrei, tá? Perfeito. O André começou mostrando um pouco aqui da análise que nós fazemos, e aí, acho que vale a pena mostrar, André, que nós conseguimos ver, uma vez que nós temos o cadastro no radar no cliente, então ele também não tem um esforço nenhum de dar informação para nós, que basta ele nos cadastrar que as nossas integrações, nossas APIs vão nos sites governamentais e pegam as informações automaticamente. Nós conseguimos mapear onde os exportadores dele, da empresa, estão e a volumetria de cada um deles. Então, vou começar uma análise aqui, por exemplo, ele já fez um ranking para mim de quais são os países que eu mais importo para o que eu menos importo. Eu vou filtrar um aqui, filtrei Índia,
ele dá o zoom aqui para mim em Índia e me mostra onde esses exportadores estão. Então, só de ter essa visão aqui, eu já consigo saber que esses exportadores aqui eu consigo trabalhar essas cargas aqui também eu consigo trabalhar nos mesmos embarques, essas daqui também. Como eu tenho um porto de Chennai aqui, eu posso trabalhar essas cargas e embarcar daqui. Esses daqui eu posso embarcar para Mumbai, esses daqui talvez eu possa trabalhar, consolidar, trazer para cá, embarcar para Mumbai também. Esse daqui já ficaria um pouco mais difícil, né? Para atravessar a Índia e gerar um custo lá de inland que poderia inviabilizar o custo. Mas só de ter isso aqui, olha o quanto de insight que a gente já tem. E fora isso, a gente já tem os volumes aqui de todos eles, que você consegue ver os volumes médios em si. Muito bem, com base nisso, você pode fazer uma análise para ter uma ideia de custo logístico. Eu mandei ele gerar um diagnóstico, olha só, eu já cliquei, ele já gerou. Isso aqui a gente levava 90 dias para fazer. Manualmente. Manualmente. Porque, como eu comentei, né, todos os nossos módulos foram desenvolvidos em cocriação com o cliente. E uma vez que eu gerei o diagnóstico, eu posso dar uma olhada aqui e eu vejo quantos embarques ele fez, o quanto poderia ser feito, quanto é a redução, e ele me dá uma ideia de custo. Nesse caso aqui, olha, ele está me dando aqui 30 mil reais no cenário que eu ali simulei. E assim você vai trabalhando com a ferramenta e colocando, identificando oportunidades em si de como que você pode trabalhar. Deixa eu mostrar o Shipping Proposition. Que é também uma das grandes entregas que nós estamos fazendo para trabalhar nessa questão da otimização de carga e também redução de emissão de carbono. Eu entrei no Shipping Proposition, que é um módulo que vai sugerir... Deixa eu conectar aqui, Túlio. Deixa eu te interromper, só conectar as coisas. O que a Uhum. gente fez até agora foi analisar o que já aconteceu. É aquilo que eu falei, trazer clareza para a tua operação e analisar profundamente seus dados. Ele mostrou algumas das telas que eu mostrei, você pode descer na profundidade que você quiser, para entender que o leite já foi derramado. O que você tem que Perfeito. fazer agora é olhar para frente e não deixar que esse leite caia mais. Aí é essa ferramenta que é o Popeye, que é o Shipping Proposition, inteligência artificial Popeye, vai garantir. Tá bom. Perfeito. Aqui, uma vez que eu entro nele, ele já me mostra um mapa de calor onde eu tenho todas as cargas que estão disponíveis para embarcar nesse momento. Então, ele está dizendo aqui, ó, na China eu tenho 3 faturas para embarcar, na Itália eu tenho 9 faturas, na Suécia hoje eu tenho 29 faturas. Se eu clico aqui nesses países, ele já vai filtrar as faturas que estão aqui abaixo. Então, vou clicar na Suécia, ele já encontrou as 29 faturas aqui, eu poderia aqui escolher uma ou outra fatura que seja mais urgente para embarcar. Você pode ver os seus exportadores aqui, você pode clicar aqui, ver o item do que está naquela fatura. Mas, para estressar aqui o algoritmo, eu vou mandar ele trabalhar com todas as faturas de uma vez. Então, vamos embarcar todas essas cargas aqui da Suécia de uma única vez. Então, eu mando o sistema criticar para mim as cargas e elaborar o plano de estufagem. Isso que ele acabou de fazer aqui nesses cliques, eu levava horas e horas para fazer dentro do importador. Eu recebia as cargas, recebia os volumes, montava como que deveria ser estufado e enviava um plano de estufagem por e-mail ao agente de cargas. Porque isso é uma coisa muito importante também de se mencionar, porque geralmente isso aqui fica na mão do agente de cargas. Mas é muito bom que o importador tome a iniciativa para que você garanta que, de fato, o agente de carga está trabalhando de acordo com o seu interesse. Porque muitas vezes é contra o interesse do próprio prestador otimizar as cargas em si, porque ele vai acabar recebendo um pouco menos. Então, isso é importante, pelo menos, para você criticar. Olha só, o que eu fazia em horas, ele já fez em alguns segundos. Ele está me dizendo que aquelas 29 faturas
Elas podem ser embarcadas em 5 containers e ele me dá aqui, inclusive, o tipo de container que eu posso contratar. E se eu entro dentro do container, eu consigo ver como a carga foi estufada. Posso ver qual é a fatura, qual que é o item que está dentro daquela caixa. Posso entrar nos demais containers para dar uma olhada. Vejo todos eles e posso ter tanto essa visualização aqui em 3D, como também em tabela. Você consegue ver todas as faturas, todas as descrições, a volumetria de cada um dos itens. E além disso, ele te mostra como isso é montado num plano de estufagem, no load plane. E aqui tem, por exemplo, o primeiro container, quais são os itens e as faturas que devem ir naquele container, se ele é estocável ou não, qual o material que vai no segundo container, no terceiro container, e assim por diante. Uma vez que você aprova o embarque, o agente de cargas vai receber um e-mail com o plano de estufagem em si. Nesse plano de estufagem, vou pegar aqui um plano de estufagem já aprovado, esse aqui é o draft, né? Vou pegar aqui um outro caso de um plano já aprovado. No e-mail em si, ele vai receber um plano com o QR Code. E ele pode aqui escanear, ele consegue interagir com o container 3D ali também, para ajudá-lo a identificar as cargas também, para que ele possa consolidá-las. Desta forma aqui, você consegue otimizar as suas cargas, contratar de fato a necessidade real de containers que você precisa contratar, otimizar seu espaço e reduzir custos. Porque, André, vamos lá, a mercadoria que é mais embarcada hoje, no mundo inteiro, é vento, é ar, porque nós contratamos os containers e se não otimizamos esse espaço, nós estamos pagando por aquele espaço que está vazio. Então, você está pagando para trazer ar. E você pode montar as suas cargas, ali, otimizando esses espaços, que gera redução de custos e, consequentemente, também reduz a emissão de carbono. Sensacional, cara. Muito bom. Baita apresentação rápida, objetiva para o tempo que a gente tinha aqui. É impressionante como a tecnologia. Eu sou fã, né, dessa aquisição que a gente fez da D2P, do Túlio, do time todo que desenvolveu toda essa tecnologia. E notem, né, cocriação é uma palavra da qual a gente gosta muito. Né? A gente acha que acabou a era de as empresas de tecnologia é, sentarem no alto do seu pedestal e ditarem regras. As empresas de tecnologia elas têm que entender as dores dos clientes, entender de fato como podem ser vetores de inovação junto com os seus clientes. Então, toda essa tecnologia da D2P ela foi desenvolvida na prática com casos reais e com retorno comprovado. Então aqui nada é experiência, aqui tudo é prática real. Isso pode estar à disposição de todos vocês. Espero que tenha feito sentido o tema ESG. Tem algumas coisas importantes que vão surgir pela frente, como a certificação do cálculo de pegada de carbono. Concordam o seguinte: se eu tenho o cálculo de economia de containers ou de trânsito, eu consigo calcular quanto de pegada de carbono eu economizo, posso certificar e tokenizar esse cálculo. Então, esse é o próximo passo da nossa jornada, complementando o nosso ciclo E do ESG. Isso só com o apoio de tecnologias incríveis como o POPAI, embarcado no Shipping Proposition. Né? A gente tem outras inteligências artificiais que a gente está disponibilizando na nossa solução, e que em outros webinars a gente vai falar para vocês, mas a gente acredita muito nessa condição dos agentes de AI, agentes autônomos operando o comércio exterior para os nossos clientes. É nisso que a gente está trabalhando, é isso que a gente vai entregar nos próximos meses e próximos releases. Presente para todos. Podemos aqui, Túlio, falar do presente para todo mundo? Vamos lá, Bom, merece. quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar para as companhias de vocês essa análise, esse assessment do diagnóstico logístico. Então, esse é um processo literalmente plug and play, isso não depende de
esforço de projeto, isso não depende de grandes iniciativas técnicas. A nossa solução é cloud, uma das maiores clouds do mundo, uma das mais seguras e mais robustas. A gente só se conecta com a tua operação, com o teu radar, e consegue extrair dali informações suficientes para dar para vocês toda essa análise logística que a gente mostrou, com uma forma de degustar essa operação e entender na prática quanto dinheiro vocês estão deixando na mesa em função de uma estratégia de falta de tempo. Na verdade, no final do dia, é falta de tempo e falta de tecnologia para olhar para o teu processo de forma tão estruturada como a gente está propondo. Então, aqueles clientes que têm uma operação complexa, que têm um volume e que acham que tem espaço para otimizações, a gente quer entregar para vocês, sem custo algum, o assessment logístico, né? Esse assessment vai ser organizado, vocês vão ser, tem aqui o teu e-mail registrado nesse webinário, a gente vai fazer contato com vocês. O nosso time aí de back-office, de marketing, se tiver alguma informação complementar, eu peço que coloquem no chat para todos poderem acessar. E aqueles que tiverem, então, interesse, procurem pela nossa companhia, que vai ser um prazer enorme, além de conectar com vocês, mostrar para vocês que vocês podem ter eficiência no escopo 3 da análise do ESG e na cadeia logística da tua operação. Com isso, a gente termina rigorosamente no prazo, Túlio. Muito obrigado pela sua brilhante participação, como sempre. Sou entusiasta da sua forma de apresentar e dos produtos que você criou e tenho certeza que a gente vai criar história juntos nessa nova era do comércio exterior brasileiro. Grande abraço a todos, ótima semana e até o próximo webinar. Abraço, tchau. Tchau.